Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para trazer uma palavra que hoje vem nos falar do amor de Jesus, o verdadeiro amor do Senhor por cada um de nós. O Senhor, Ele tem nos amado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado desde os princípios, pois somos rebeldes, somos de dura cerviz. Por que estou dizendo isso? Porque desde o início dos tempos vemos um povo rebelde, um povo que era difícil, um povo que fazia concerto com o Senhor e dali por um tempo outra vez se desviava, outra vez se afastava do Senhor e quebrava a aliança e o concerto que tinha feito com o Senhor. Mas o Senhor sempre usou de amor, de misericórdia para com aqueles que clamavam a Ele. Então vamos nos lembrar que somos, sim, cada dia mais amados pelo Senhor e que cada dia que passa nós vamos estar sempre guardados pelo Senhor. O Senhor, Ele tem a todo tempo nos enviado um resgatador, um provedor. E desde o tempo em que lá havia os reis, haviam os inimigos que o Senhor permitia que todos caíssem nas mãos dele, o Senhor sempre enviou alguém para livrar o povo das mãos dos inimigos. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor, Ele é um amor puro. Hoje o Senhor, Ele é a prova viva de tudo que Ele nos ama, porque mesmo sendo rebeldes, mesmo sendo tudo, Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz, para que nós tivéssemos direito ao acesso direto ao Pai. Então, através da morte de Jesus, além de recebermos o direito de herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós recebemos o direito de entrar na presença do Senhor quando e como nós quisermos. Só precisamos fazer uma aliança com Deus para poder tomar posse de tudo o que Ele tem para nós. Lá em 1 Coríntios 13, 4 e 5 vem falar do amor. A maior arma contra qualquer coisa é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Ah, se nós soubéssemos o poder que há nesta palavra e se nós realmente aplicássemos essa palavra verdadeiramente na nossa vida, a gente não estaria vivendo e nem vendo tantas pessoas sofrerem. Mas Deus é poderoso, Deus Ele nos ama desta maneira e Ele vem nos dizer que a cada dia que nós vivemos, Ele cuida de nós e Ele nos ama e Ele tem misericórdia da nossa alma. E por isso é que Ele nos concede mais um dia hoje para podermos ser melhor do que ontem. Hoje em dia é muito fácil confundir o amor com diversos outros tipos de sentimento. Muitas vezes achamos que estamos expressando amor, mas, na verdade, estamos contra os princípios da Bíblia. E, ao lermos a palavra de Paulo, minha mente se volta para a história do jovem rico, que se aproximou de Jesus com um coração sincero. Embora observasse os mandamentos, sua obediência
carecia de um verdadeiro relacionamento com Deus, pois aleluia, Jesus pedira a ele que vendesse os seus bens, desse o dinheiro aos pobres e então o seguisse, sua fé esmoreceu. O amor que ele tinha ficou preso a seus próprios interesses e suas riquezas falaram mais alto. O nosso amor não deve estar entrelaçado às coisas deste mundo, porque quando vivemos desta maneira, facilmente trocamos Jesus por qualquer outra coisa. Então, como foi o jovem rico, ao sermos confrontados, cederemos à pressão, rejeitaremos o chamado de seguir Jesus? O que o Senhor trouxe aqui para nós? O jovem rico, ele tinha muitos bens, ele era muito rico, apesar de sua juventude, ele era muito rico. Mas ele era uma pessoa obediente, que guardava os mandamentos do Senhor, que andava, não fazia nada de errado, não bebia, não fumava, não se prostituía, vamos dizer assim, para entender nos dias de hoje. Mas o coração dele não era verdadeiramente voltado ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos um monte, não é pouco não, é quase que geral. As pessoas dizem que conhecem a Deus, as pessoas dizem que servem a Deus, as pessoas dizem que fazem por amor a Deus, mas não tem coragem nem sequer de ser educado com alguém na rua por causa das suas vestimentas. Não tem coragem nem sequer de estender a mão para o necessitado, de ajudar uma viúva, um órfão, um necessitado. Ninguém. Porque se acha acima da média. Aqui o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, conhecia aonde estava o coração daquele jovem rico. E hoje não é diferente. É por isso que eu costumo dizer quase todas as meus devocionais para vocês o quê? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela discerne o nosso pensamento e a intenção que há no nosso pensamento e no nosso coração. Então eu não estou aqui dizendo balelas porque está na palavra do Senhor e eu estou dizendo para você que o próprio Jesus disse para aquele jovem, ele não estava assim dizendo, literalmente isso. O Senhor só queria saber aonde realmente estava a sua fortaleza, em quem realmente ele estava depositada o seu poder, a sua força e de que maneira ele se achava fortalecido. Então, muitas das vezes não adianta ser bonzinho, não adianta ir à igreja, servir a Deus, andar segundo os 10 mandamentos, se a gente tem o nosso coração preso às coisas materiais, às coisas da terra. Se a gente muitas das vezes abre mão de tudo, menos disso, então a gente está preso nisso. O nosso Deus é isso. Por que eu não vou pôr nome? Para que você não venha dizer que eu estou acusando esse ou aquele. Eu só digo para você que todas as vezes que algo te deixa mais focado naquilo do que em Deus, então você está como esse jovem rico, perdendo tempo. Porque aqui o próprio Jesus disse para ele, queres ajuntar tesouro na terra ou no céu? Mas ele demorou para conquistar, eu também estou aqui, eu dou valor às minhas coisas porque eu trabalhei muito para conquistar, eu sofri muito.
Isso tudo vai ficar aqui. Amanhã ou depois o Senhor te chama, você desce à sepultura, ou melhor, esse corpo, essa matéria desce à sepultura, e o seu espírito vai para onde? Vai ficar aqui, na sua casa, no seu carro, na sua empresa, na sua conta bancária, com seu filho, com a sua mulher. Não são. Você não vai levar todo mundo na caixinha? Não. Tudo fica aqui. Tudo é da terra. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas administradores fiéis, que a nós foi designado X para cuidar para o Senhor. Então, se o Senhor, por amor à nossa vida, à nossa família, tem nos dado, que nós possamos usufruir com amor, que nós possamos ser fonte de bênção para aquele mais necessitado de que nós. Que nós possamos amar ao próximo sem olhar a sua vestimenta, sem olhar a sua aparência, sem olhar aonde ele está, sem fazer acepção de pessoas. Não é estar por aí sendo bobo dos outros, não. Porque tem muito oportunista. Mas a gente sabe quem é realmente uma viúva, quem é realmente um necessitado. E não é para fazer para mostrar na mídia, é para fazer para Deus. Lembra aquela história em que Jesus diz que quando você fez para mim, quando você me deu água, você me deu comida quando tive fome, você me visitou quando eu estava no hospital, você me visitou quando eu estava no preso, quando eu estava nu, você me vestiste. Jesus não estava falando dele. Jesus estava dizendo, se isso fizestes aos meus pequeninos, a mim fizeste. E é essa a verdadeira essência do amor de Jesus. E foi por isso que o Senhor Jesus nos ensinou tudo isso. Lá em 1 Coríntios está dizendo que o amor, ele é tudo, ele é bondoso, paciente, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Hoje o que nós temos visto é o quê? Um amor superficial. Nossa, você olhou feio para mim, não te amo mais não. Na verdade, nós não estamos mais amando uns aos outros. Porque eu vou aqui ser mais ousada. Vou ser mais ousada. Se você fizer 2 ou 3 coisas do que está escrito, ou se você decidir no seu coração ter um amor paciente, um amor que não inveja, não se orgulha, você automaticamente já vai conseguir ser bem melhor do que nós já somos. Imagina se a gente conseguir todos esses adjetivos. Sabe por quê? Tudo isso já nos impede. Se eu não invejo ninguém, estou bem comigo mesmo. Independente se eu tenho, se eu não tenho, eu estou bem comigo mesmo. Então, o Senhor se agrada disso. Isso é uma demonstração de amor puro. Se eu tenho paciência, se eu tenho benevolência, se eu tenho temperança, automaticamente eu vou transmitir isso. Se eu não sou orgulhosa, se eu não sou alguém que se vangloria de mim mesmo, eu com certeza vou conseguir ter reciprocidade com o próximo. Eu vou conseguir me colocar no lugar do outro, sem acusação,
sem disse-me-disse. E aí, isso muda toda a essência de qualquer situação. Isso é aplicar o amor do Senhor sobre a nossa vida. Isso é entender que somente o Senhor faz essas maravilhas na nossa vida. Oh, glória a Deus, estou sentindo um calor tão gostoso aqui vindo do Senhor. Por quê? Porque falar do amor de Deus, falar do que nós precisamos aprender para sermos melhor dentro da palavra do Senhor é coisa tão boa, que nos deixa muito felizes. Se o amanhã não chegar, você amou para valer? Você consegue me responder essa pergunta? Como você está hoje? De que maneira você tem vivido? O que você tem oferecido? Amor é uma decisão. Amor não é um sentimento que você tem que sentir. Não, sentir a gente sente dor. Pá! Você sente dor. Amor é uma decisão. Você tem... O amor não se ofende facilmente. E nós temos que entender, presta atenção no que está escrito aqui, Amar é uma decisão, não apenas um sentimento. Por isso devemos amar o próximo como a nós mesmos. O amor é um legado que transcende o tempo, que permanece para sempre. Não é à toa que a Bíblia nos ensina acerca do verdadeiro amor. Saiba que aprendemos a amar ao olhar para Deus, pois Ele é a fonte de amor. As pessoas estão morrendo, sabe por quê? Porque nós não sabemos mais amá-los. O Senhor, desde o início, como eu disse, desde o início dos tempos, tem tido compaixão por nós. Aquele povo erra e o Senhor eles oram, o Senhor tem misericórdia deles, tem amor e vai lá, envia alguém para livrá-los. E até hoje não é diferente. O Senhor tem enviado todos os dias alguém para nos livrar das garras do inimigo. Então ame mais, seja mais paciente, mais bondoso, não inveje, não se ensoberbeça, não se vanglorie. Aleluia, Jesus. Seja bondoso, não se irrite, não procure os seus próprios interesses e não guarde rancor, porque nada disso vem do Senhor. O amor do Senhor é puro, o amor do Senhor traz paz. Pronto, é essa a palavra. Mas eu não estou falando só de amar a Deus, eu estou falando de amar a Deus sobre todas as coisas e aplicar a palavra dele na nossa vida. Se ele diz que nós temos que amar com paciência, com bondade, sem inveja, sem se vangloriar, sem orgulho, não maltratar ninguém, não procurar nossos próprios interesses, não nos irarmos facilmente e não guardar rancor, é porque é somente dessa maneira que nós amamos. Então, tome posse desse amor verdadeiro. Saiba que o Senhor já te disse que você é mais que vencedor. E a profecia de hoje é: o Senhor te ama incondicionalmente. Receba do Senhor, hoje e para sempre, o amor dele. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Tenha um dia abençoadíssimo.